Bom dia, boa tarde, boa noite, você concurseiro que está em casa estudando. Hoje a gente vai passar pelas matérias de atendimento e administração de materiais. Marco, a matéria de atendimento está no meu edital? A princípio não, mas é muito comum cobrarem e eu vou fazer questão, como é rapidinha a matéria de atendimento, eu vou fazer questão de passar por ela para que pelo menos a gente tenha um entendimento de alguns termos, alguns conceitos que podem sim cair em 3 ou 2 questões da tua prova. E como elas são simples, a gente não pode deixar de passar. Está aqui um edital mais genérico e ele fala aqui de atendimento pessoal e telefônico. Normalmente quando se cobra recursos materiais e arquivologia, ele traz algumas questões de atendimento, acaba assim, né, de bobeira, ele traz 2 ou 3 questões de atendimento. São questões muito difíceis, Marco? Diria que não. A gente até pode matar as questões meio no que eu já sei, meio no bom senso. Mas é importante a gente passar por alguns conceitos rápidos e a partir desses conceitos rápidos, aí sim, eu vou colocar 2 ou 3 questões, vocês vão ver o jeitão das questões aqui e vão perceber que não é um bicho de 7 cabeças não e a gente vai poder se debruçar no resto da matéria com mais tranquilidade. Gente, atendimento aos clientes. Da onde que veio o conceito de atendimento, principalmente na administração pública no Brasil? O conceito de atendimento no Brasil vem a partir do finalzinho da década de 80, início de 90, com a reforma gerencial. Isso não cai na sua prova não, mas é importante que você tenha em mente para que você possa enganchar com outros conteúdos que você já estudou. Então, a busca pela qualidade no serviço público passa por onde? Pelo bom atendimento. A gente começou a ter noção de atendimento porque a gente começou a perceber qualidade no serviço público. O que é qualidade? Qualidade é um construto de coisas que vai te fazer escolher entre um produto ou um serviço e outro. Então, o atendimento é importante. Pensa assim na sua casa. Às vezes você gosta de determinado restaurante que não é tão badalado porque lá você é bem atendido. Às vezes você gosta de comprar em determinada loja que não tem os melhores produtos ou as melhores marcas, mas é porque lá você é bem atendido. Às vezes existem 2 marcas exatamente iguais. Aqui em Florianópolis existem 2 ou 3 concessionárias do mesmo tipo, da mesma marca, mas eu compro em concessionária X e não na concessionária Y, exatamente o mesmo produto. Por quê? Por causa do bom atendimento, muitas vezes. Então, a qualidade é tudo aquilo que alguém faz ao longo de um processo para garantir que o cliente obtenha exatamente aquilo que deseja. Eu vou em determinada loja para consumir determinado produto e eu vou dizer que aquilo foi bom ou foi ruim, teve alta qualidade ou baixa qualidade, se o cliente, no caso eu, obtiver exatamente aquilo que eu desejo. O atendimento, no caso, é o primeiro contato que o cidadão tem com a organização, que o cliente tem com a organização. Quando você chega em determinada localidade, o primeiro contato que o funcionário da organização tem com você, aqui, a partir desse momento começa o atendimento. O usuário necessita mais que respeito, necessita sempre que as suas vontades sejam atendidas. Perceba que o cliente tem que obter o que ele deseja. O que ele deseja? São as minhas vontades. Então, o usuário tem que ter mais do que respeito, tem que ser suas necessidades atendidas. Então, perceba que o atendimento... O que é o atendimento aos clientes? É o atendimento às necessidades do cliente. O bem-estar gera, sim, satisfação. O usuário é mais importante e sem ele não é razão de ser. Existiria, sei lá, a Ford se a gente não consumisse carros? Se a gente não utilizasse veículos? Não existia. Então, o usuário, no caso, o serviço público, é mais importante porque sem o usuário, sem o cidadão, não existiria serviço público, porque não existiria público a ser atendido, né? Por que estudar o atendimento aos clientes? Uma pesquisa numa universidade norte-americana disse que 68% das causas de fuga de clientes de uma organização para outra são por causa de problemas de atendimento. Ou seja, quase 70% das pessoas disseram que deixaram de ir em determinado lugar porque lá o atendimento não era bom. 14% disseram que tiveram reclamações não atendidas e isso também diz respeito ao atendimento. Quando eu ligo numa estação, normalmente na NET, na Vivo e desses lugares para fazer determinadas reclamações e essas reclamações não são atendidas pela empresa, possivelmente isso é uma falha de atendimento. Minha reclamação foi lá para um papelzinho ou para um protocolo que tem 560 números e foi jogada no lixo sem ter sido analisada da forma correta. Então perceba que o atendimento ele é muito importante. Ele é muito importante porque os produtos ultimamente eles estão cada vez mais semelhantes. Os serviços ultimamente eles estão cada vez mais semelhantes. Cada vez eles menos se diferenciam. Então é importante que a diferenciação entre um produto e outro seja dada através de aspectos, digamos assim,
periféricos ao próprio produto e o atendimento é um deles. Então, por que estudar atendimento, Marco? Porque 68% dos problemas e da fuga das organizações advém da falta de atendimento, de problemas no atendimento. Quais são esses problemas? Por que eles acontecem? A dificuldade de definir qual que é o meu produto e qual que é o meu serviço. Eu não sei o que eu vendo, eu não sei o que eu ofereço. Organizações sem padrão de atendimento. Perceba, vamos pensar numa organização com alto padrão de atendimento. McDonald's. Você vai no McDonald's, não importa se você vai no McDonald's aqui, no McDonald's de qualquer outro lugar, você vai ser exatamente com o mesmo tipo de atendimento. O padrão é exatamente igual. Ela vai perguntar qual é o seu número que você quer, se a Coca é média ou grande, se a batata frita também é média ou grande e assim por diante. Ela vai ter exatamente o mesmo padrão de atendimento. Isso é importante, Marco? Isso é importante, porque nem sempre a gente sabe como abordar o cliente. Nem todo mundo tem o bom senso de saber como abordar um cliente. E a partir do momento que eu vou no McDonald's, eu sei que eu não vou ter surpresas, que eu vou ter exatamente aquele padrão de atendimento e o que eu tenho que dizer. É bom isso? É muito bom. Já imaginou se eu chegasse no McDonald's e lá os números estivessem todos trocados? Vou viajar para fora do país, chego num lugar onde eu não sei e que eu não sei falar aquele idioma, e estão lá todos os números trocados, eu não sei qual é o number one, qual que é o number two, e o padrão é completamente diferente do que eu estou acostumado na minha cidade. Não, assim com um padrão de atendimento eu consigo fazer o quê? Independente de onde eu estiver, eu consigo mesmo que apontar e dizer que eu já sei quais são as perguntas que ela vai me fazer, mesmo não sabendo nem o idioma que ela está falando, porque eu já sei do padrão de atendimento daquela organização. E o padrão de atendimento ele passa por o quê? Por um treinamento. Então, se eu tenho problemas de atendimento, significa que eu tenho falta de treinamento e o perfil errado na hora de contratar. A gente vai estudar qual é o perfil de um bom profissional. Isso cai na sua prova também. Gente, se eu vou atender pessoas, eu preciso gostar de pessoas. Importante, quem gosta de técnica, quem gosta de cálculos, ele vai ficar atrás de uma bancada. Agora, se eu gosto de pessoas, eu vou servir. O bom atendimento passa por eu gostar de falar, gostar de conversar com pessoas, gostar de entender o lado delas. Porque lembre-se, o atendimento sempre passa por atender necessidades que o cliente te traz. Então, para que eu possa atender as suas necessidades, eu tenho que entender as suas necessidades. Por isso, eu tenho que gostar de pessoas. Então, o lado humano, gostar de servir e de atender. Se eu estou te atendendo, eu tenho que gostar do que eu faço. Ser comunicativo, extrovertido, é muito ruim quando você chega numa organização, a pessoa vai falar com você e você mal e mal consegue entender o que ela falou. Ela fala para dentro, ela fala com a boca meio fechada, aí não adianta, você não consegue, por mais que você goste de pessoas, que você goste de atender, mas você não é extrovertido, você não é comunicativo, vai ser impossível lhe fazer 2 ou 3 perguntas, porque a pessoa não vai conseguir nem lhe responder. Porque você não vai entender. Então é importante ser comunicativo. Ter humildade. Humildade aqui o que quer dizer? Eu tenho que perceber qual é a minha posição. A minha posição de estar te atendendo. Por exemplo, eu sou um professor do curso Energia, eu tenho que ter a humildade de entender que o meu objetivo é atender a tua necessidade. Qual é a tua necessidade? Absorver esse conteúdo aqui. Então, de nada me adianta eu mostrar que sei mais do que você. Pouco importa se eu sei mais ou menos que você. Eu tenho que ter a humildade de tentar passar isso aqui da melhor forma para que você possa entender. E aí sim, eu vou passar esse conteúdo e você vai entender esse conteúdo e aí você vai dizer, não, pô, a aula do Marco tem alta qualidade, porque ele atendeu a minha necessidade que era entender o conteúdo. Perceba isso em qualquer lugar. Se você vai comprar uma calça, o cara tem que ter a humildade de lhe servir a melhor calça. Não adianta ele dizer que sabe tudo sobre calças se ele não atender a sua necessidade. Então é importante ter humildade. O bom estado de espírito, eu sempre falo de vibe boa, gosto muito dessa expressão, porque significa que a pessoa está sempre para cima. Pouco importa para você se eu tive uma má manhã hoje ou uma má tarde, o que importa é que eu esteja aqui com uma vibe boa para poder lhe passar o conteúdo. Entender o usuário, novamente, se eu quero atender você, se eu quero atender a sua necessidade, eu tenho que entender a sua necessidade. Então eu tenho que lhe entender. E cuidar da imagem é sempre bom, trabalhar a sua imagem. Marco, o que é cuidar da imagem? Você está querendo dizer que só pode ser o cara de cabelo curto, cabelo bem cortado e barba feita? Não. Vamos pensar naquelas lojas de surf lá, onde os caras usam exatamente umas roupas bem diferentes, tem um cabelão bem diferente. Por quê? Qual é o público-alvo de uma loja de surf? Surfistas. Eu tenho que cuidar da imagem para ficar cada vez mais aparente, para conseguir conversar com o meu público-alvo. Se meu público-alvo é surfista, adianta estar todo mundo engravatado?
A partir do momento que o surfistão entrar na loja, ele já vai pensar, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Então é exatamente isso, quando eu estou entendendo o usuário, eu estou cuidando da minha imagem pensando no usuário. Então eles contratam as pessoas que surfam, que entendem vamos dizer assim, da linguagem do surfista. Ele vai utilizar terminologias, palavras, vocábulos que o surfista entende. Ele vai dizer qual é a melhor prancha na linguagem do surfista e não na linguagem técnica. Percebam qual é a importância de eu entender o meu usuário? Mesma coisa quando eu for numa loja de ternos. Adianta o cara estar lá todo jogadão? Não, ele tem que entender qual é a necessidade do cliente. O cara lá, um cara que utiliza terno, um empresário, ele tem que entender qual que é o melhor corte de terno para o dia a dia, não pode ser um terno assim, tem que ser um terno assado e assim por diante. Eu passo por esses exemplos para que você possa entender qual a importância de eu compreender o que o meu usuário quer, porque o atendimento sempre passa pela noção do que o meu usuário quer, do que o meu cliente quer. Então, serviço mais uma boa postura de atendimento compõe aquilo que a gente chama do atendimento aos clientes. Mais um pouco sobre qual é a postura. Marco, como é que isso aqui cai na prova? Vai cair exatamente assim. Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês algumas questões e vocês vão ver que vai cair exatamente desse jeitão aqui que eu estou passando os conteúdos. Postura aberta, ombros abertos, cabeça curva em direção ao cliente. Se eu estou falando contigo, eu estou falando contigo. Já imaginou eu falar contigo aqui e eu estou dando aula para o lado de lá? Não, se eu estou falando contigo, eu estou de frente para você, falando com você. Olhar nos olhos e aperto de mão firme, fisionomia amistosa. Eu vou entrar numa organização, muitas vezes a gente entra em alguns lugares e o cara está de cara amarrada, parece que brigou contigo e nem lhe viu ainda. Então é importante você ter uma fisionomia amistosa. Importante o que é? Falar em sintonia com os seus braços. Não adianta eu querer dizer que estou muito feliz, estou feliz pra caramba, nossa, está uma alegria maravilhosa e eu estou aqui de cara amarrada. E também não adianta eu dizer que estou muito feliz, maravilhoso, estou falando bem devagarzinho, mas as minhas mãos estão se mexendo demais. Então tem que ter uma sintonia entre fala e expressão corporal. Isso aqui é muito cobrado na prova, essa harmonia entre fala e expressão corporal. Cai bastante nesse sentido. Olhar atento e calmo. Não adianta ser muito bagunceiro, não. Gente, eu trouxe aqui uma questão para a gente entender como isso cai, tá? Dentre os requisitos das pessoas que atendem ao público nas organizações está a predisposição para bom atendimento, conhecer-se a si mesmo, gostar de liderar pessoas, ser educadas e corteses e saber vender. Bom atendimento, conhecer o que fazem, gostar de lidar com pessoas, ser educadas e corteses e saber negociar. Bom atendimento, zelar pela empresa, conhecer o clima organizacional, ser prestativa e generosa e não perder vendas. Bom atendimento, conhecer o que fazem, comprometer-se com a direção, ser educadas e prestativas e valer-se de todos os meios para vender. Bom atendimento, conhecer-se a si mesmo, ser fiel aos clientes, ser educadas e bem trajadas e saber negociar. Gente, agora você que está em casa, trava o vídeo, dá um tempinho para poder responder essa questão. Você já desligou agora, ligou novamente e vai responder para mim essa questão. Qual foi a letra que você anotou aí? Anota no papel a letra. Acertou? Letra B. Marco, onde é que está a jogada dessa questão aqui? Entre saber negociar e saber vender. Por que que atendimento é uma relação de negociação e não de venda? Quem vai dizer isso não sou eu. Quem vai dizer isso é Edmundo Brandão Dantas, um autor que sempre cai na sua prova. O ato de atendimento é um exercício de negociação. Por que que é um exercício de negociação? Gente, quando eu falo que atendimento passa diretamente pelo entendimento do que você quer, perceba que o atendimento ele tem duas pessoas, tá? Peguei o giz errado. Duas pessoas. O vendedor, pega aqui numa boa. O vendedor e o cliente. Vamos botar aqui como o cliente, que é você no caso, e o vendedor, que é o sujeito que está lá na loja. Perceba que a venda ela é um processo de mão única. É um processo de mão única. Eu estou lhe oferecendo algo. Ó, compre aqui esse passador de slides porque ele é muito bom, blá, 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 blá. Isso é venda. É um processo de uma mão única. Quando você está lá zapeando na televisão e aparece, para quem é mais antigo vai lembrar, o Ciro Bottini falando sobre aquela
não sei o que lá, não sei o que lá, que normalmente é um termo em inglês que você não sabe nem o que significa, que aquilo faz maravilhas, que aquilo é sensacional, que meu Deus do céu, como a sua vida chegou no ano de hoje, no dia de hoje, sem aquilo. Ele está fazendo o quê? Ele está negociando contigo? Em algum momento ele sabe qual é a sua necessidade? Não, ele está gerando uma necessidade. Aí ele mostra o vídeo daquele cara que parece um banana, ele enche o prato até ao talo para vender uma banquetinha. Tinha uma vez uma banquetinha que tu puxava no sofá e sentava e botava a banquetinha em cima. Era uma banquetinha de plástico que custava mais ou menos uns R$1.500. E aí, para te convencer a comprar, ele botava o vídeo de um cara que tinha um copo cheio, de um prato cheio até em cima e um copo cheio. Ele veio, ao invés de sentar devagarzinho, ele vinha e se jogava. Daí caía comida no colo dele. Aí você pensava, nossa, mas isso já aconteceu comigo. Eu preciso comprar. Isso é um processo de venda. Tá só o Ciro Bottini falando. Se você ligar lá no número, você não vai conversar com o Ciro Bottini, você vai conversar com um cara que já está pronto para te vender, que vai pedir só o número do teu cartão de crédito. Isso é venda. Perceba, esse movimento único aqui, esse movimento aqui único, é o movimento de venda. Venda. Agora, vamos lá para o outro lado. Agora a gente vai enlouquecer o cinegrafista, a gente vai passar lá para o outro lado. Aqui do outro lado tem o mesmo, tem o vendedor novamente. Tem você aqui, o cliente está em rosinha ali, está em rosinha. O cliente está aqui também. Só que, qual é a diferença aqui? Que além do vendedor me oferecer algo, ou seja, além dessa seta azul, eu tenho uma seta contrária, uma seta verde. O que essa seta verde me indica? Qual é a indicação dessa seta verde? Que existe uma negociação. A negociação ela é sempre um ciclo, ela é sempre uma troca. Por isso que o atendimento é o quê? Eu chegar com uma necessidade, você entender a minha necessidade e me ofertar uma solução. Isso é uma negociação. Eu passar uma necessidade para você, você tentar compreender essa necessidade e eu ir além. Eu entrar numa loja, ou mesmo atendimento telefônico. Marco, quer dizer que só existe negociação pessoal, física? Não, significa que também existe por telefone. Mas eu ligar ou chegar numa loja e dizer assim, olha, eu tenho um problema, preciso comprar uma calça, a calça assim, a calça assado. Bom, quem sabe pode ser essa aqui, não, mas essa aqui não serve, não, quem sabe essa outra, mas eu quero mais colorida, mas eu quero de uma cor, mas eu quero de outra. Perceba, esse movimento não é diferente daquele movimento de lá, que é só a pessoa vendendo. Então, a negociação ela é o quê? Ela é um ato. Então, o atendimento ele é o quê? Ele é um ato de negociação, não de venda. Perceba que no slide anterior, no slide da questão, ele vai falar sobre não perder vendas, sobre saber vender. E justamente, a assertiva letra B vai dizer que é bom atendimento, conhecer o que fazem, gostar de lidar com pessoas, ser educadas e corteses e saber negociar. A de lá, novamente, eu chego com uma demanda, você atende essa minha demanda a partir do que eu percebi de você. Percebam? Isso é importante porque perceba que aqui na questão cai um detalhezinho e é esse detalhezinho que vai te derrubar. Outra questão aqui pra gente. No momento de realizar um atendimento, a linguagem corporal, lembra que a gente falou de linguagem corporal nessa aula, do servidor público, pode revelar até que ponto ele se interessa em solucionar os problemas trazidos pelo cidadão e pode até mesmo indicar seu status de nível superior ou inferior. Agora você dá uma pausazinha no vídeo, vai lá pegar um café e pensa nessa questão lá na cozinha. Voltando aqui, momento de realizar um atendimento. Beleza, estou em atendimento. A linguagem corporal, eu falei de linguagem corporal, do servidor público, pode revelar até que ponto ele se interessa em solucionar os problemas trazidos pelo cidadão. Parando aqui, lembra da cabeça, lembra dos ombros abertos, lembra da postura aberta. Isso pode significar o quê? Se eu estou olhando para ti, se eu estou me preocupando contigo, isso significa o quê? Significa que eu estou te mostrando até que ponto eu quero solucionar o teu problema. Tu veio com um problema, vamos dizer, no Procon da vida, e eu estou te olhando, estou te ouvindo, estou anotando, tu percebe que eu estou de frente para ti, não estou no computador dizendo, sim, e aí? Não, estou de frente para ti, estou olhando para ti. Isso revela o quê? Que eu estou realmente a fim de solucionar o teu problema. E pode indicar o meu status de nível superior ou inferior, dependendo do meu posicionamento, da minha linguagem corporal? Pode, gente. Então, assertiva certa. Percebam como caíram as duas questões? Pô, é fácil, Marco, é fácil. Dá para matar sem ter estudado? Até dá.
Mas esses detalhezinhos que vão fazer que tu derrube essas questões na prova e que elas não te derrubem. Vamos além. A gente falou de atendimento no geral. Hoje em dia, nas grandes metrópoles, cada vez menos a gente está se relacionando fisicamente como o primeiro contato. Um exemplo clássico é médico. Médico, a gente só conhece a clínica no dia que a gente vai atender, no dia que a gente vai fazer o atendimento. Porque até lá eu só falei com a secretária, eu só liguei para marcar, eu nem sei onde fica direito a clínica. Então é importante, cada vez mais as metrópoles estão crescendo e o atendimento ao telefone vem sendo o primeiro contato com a organização. Eu já me acostumei, né, quando eu vou em alguma loja que eu já sei exatamente o que eu quero, é que homem já sabe o que quer comprar, mulher não sabe, mulher tem necessidades variadas, então ela chega numa loja, ela vai para a loja, o homem não, o homem já sai de casa sabendo que ele precisa de uma blusa, que ele precisa de determinada coisa, que ele precisa de uma calça. Então eu já ligo normalmente para os lugares e digo, ó, vocês têm não sei o quê? Vocês têm não sei o quê? E quando eu chego na loja, eu já mais ou menos entendo. Então, o que acontece? Qual é a diferença, Mara? O que está contando essa história besta? Para dizer que o meu primeiro contato com a loja não é físico. O meu primeiro atendimento não é físico, é no telefone. É importante que a pessoa saiba atender o telefone? Nossa, fundamental. Porque dependendo da forma como a pessoa tratar o cliente pelo telefone, o cliente vai ou não para a loja. Perceba que é mais difícil, porque é muito fácil desligar o telefone, é um pouquinho mais complicado virar as costas e ir embora. Então, o ponto de referência ultimamente para o atendimento não presencial é o telefone. E eu já diria até mais, o ponto de referência para a qualidade no serviço de atendimento já é o telefônico. Muitas vezes, volto ao exemplo do médico, o médico é uma pessoa simpaticíssima, mas a secretária dele é extremamente antipática. Ou às vezes o contrário, a secretária é extremamente simpática e o médico é extremamente antipático. Mas a gente tem que perceber que tudo isso faz parte do serviço médico, do serviço de atendimento. Então, o ponto de referência para avaliação na qualidade do atendimento não presencial é o atendimento ao telefone. Então, o profissional tem que entender que ele não está falando por ele no telefone. Não existe uma pessoalidade. Realmente eu não quero saber como é que a secretária está. Eu quero que ela entenda como que a organização da qual ela faz parte pode solucionar o meu problema. Então, o profissional deve entender que está passando a imagem do órgão de maneira impessoal. Um dos princípios da administração pública a gente também percebe no atendimento. A administração gerencial, a atual visão que a gente tem hoje, depois da reforma gerencial de Bresser Pereira, trata o cidadão como foco, ou seja, um atendimento telefônico de qualidade, de novo, significa o quê? Não deixa eu falar, fala na minha frente. Satisfação do cidadão usuário, satisfação do cliente. O que é um bom atendimento, gente? Vamos lembrar um pouquinho. Um bom atendimento é quando eu percebo qual é a necessidade do meu cliente, do meu cidadão usuário e consigo trazer uma boa solução para ele. Isso aqui é padrão de atendimento, isso aqui cai na prova exatamente assim. Não deixe tocar mais de 3 vezes. O telefone toca 3 vezes. Trim, 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 3 vezes toca o telefone. Eu gosto desse macetezinho, porque o telefone toca 3 vezes. Aí na prova você nunca vai esquecer, porque faz trim, trim, trim. O telefone ele toca 3 vezes. Quantas vezes toca o telefone? 3 vezes. Sorria ao telefone. Isso aqui é besta, mas faz sentido. Quando está falando telefone, se tu começar a sorrir, você vai perceber que a forma como você vai falar e a pessoa que está do outro lado vai te entender. Então é bacana. Então sorria o telefone e não deixe o telefone tocar mais de 3 vezes. Pense, vamos supor que Câmara Municipal da Palhoça, ou sei lá, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, ou Corpo de Bombeiros, bom dia, boa tarde, boa noite. Não fala alô. Fala o nome do órgão e bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento que você for atender. Não fale alô, não é o seu telefone pessoal, perceba? É o telefone da organização. A primeira coisa que você vai falar é o nome da organização. Anote um papel as informações para não perder conteúdo. Mas, Marco, eu sou muito bom de memória. Eu sou muito bom de memória. Tudo bem, anota no papel. Porque é importante tu entender exatamente as palavras que a pessoa disse. Porque senão acontece aquela brincadeira do telefone sem fio. Já fez aquela brincadeira? Na terceira pessoa já é outra frase, completamente diferente. Por mais que a pessoa recém tenha dito isso no teu ouvido. Então, perceba, você está ali trabalhando o dia todo, um fluxo informacional gigante, a pessoa te liga, você não anota, você deixa guardado na memória, depois outra pessoa te liga, daí você não anota, você deixa guardado na memória, no final do dia você não sabe se é a Juliana que queria não sei o quê, se era a Paula, se era o Roberto, não sabe o nome, não sabe nem quem que era e você vai fazer uma miscelânea de informações. Então sempre anote no papel as informações para não perder conteúdo. Quando receber uma queixa,
Não vai contra. Perceba, não é uma queixa a você, é uma queixa à organização na qual você trabalha. Então, ouça com atenção e anote. E não faça promessas se você não possa cumprir. Não diga, não, eu vou resolver esse problema para você, se você não pode. Então, você simplesmente ouça com atenção e diz que vai encaminhar para análise. Pronto, não tem muito problema. Procure manter o mesmo tom de voz, a cadência de fala e vocabulário apropriado. Quando eu digo vocabulário apropriado, gente, eu estou dizendo que é o vocabulário mais rebuscado que você pode falar? De forma alguma. É importante você ter um vocabulário simples. Normalmente, quem tem um vocabulário muito rebuscado tem dificuldade de comunicação com 90% das pessoas. Se você está no seu doutorado em letras e você quer usar o seu vocabulário rebuscadíssimo, fique à vontade. Lá talvez seja um vocabulário apropriado. Mas no atendimento telefônico, para 90% dos cidadãos, não é um vocabulário apropriado. Você tem que usar um vocabulário simples, um vocabulário acessível. Perceba isso? Mantendo o mesmo tom de voz, mesma cadência de fala. Grandes alterações na cadência de fala vão atrapalhar na hora de tu passar a tua informação. Se começar a tossir, tiver espirro ou algo do gênero, coloca o telefone no aguardo e retorna. Marco, não consegui, continuei tossindo, o problema é grande mesmo. Anota o assunto e diz que vai retornar. Não coma, não beba, não masque durante as chamadas, não se distraia com outras pessoas, foque na conversa. Mulheres, eu sei que vocês conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas nesse momento vocês têm que prestar atenção no telefone. Não faça promessa que você não possa cumprir. Lembra que eu falei? É a identidade da organização que você representa e não você que está em jogo. Então, normalmente você não consegue realmente fazer aquilo. Não adianta você prometer por alguém se você não sabe nem qual é a agenda da pessoa que você está prometendo. Não, terça-feira eu faço isso para você. Como você vai fazer isso para você se não depende de você? Então, nunca faça nenhuma promessa que não seja você que possa cumprir. Filtre o assunto e repasse para o órgão responsável. Não existe nada mais chato do que você ligar num lugar, reclamar, fazer uma reclamação e você começar a pipocar. Setor de atendimento, setor de protocolo, setor de não sei o que, setor de não sei quem, setor de... Não faça isso só para se livrar da ligação. Não faça isso. O problema dele é com o quê? O problema dele é com carteira de identidade. Passa direto para o setor de carteira de identidade. Não fica passando para setor por setor só para dizer, esse chato aqui eu vou passar para não sei quem, só para ele esperar na linha. E fica lá, taranã, taranã, taranã. Não. O importante é que você passe por algo responsável o mais rápido possível, porque senão ela vai desligar e você vai ser, sim, dado aqui dos 68% das pessoas, lembra dado início? Dos 68% das pessoas que reclamam do atendimento que você fizer se você ficar fazendo esse tipo de coisa. É mais que isso, se você não gravar isso aqui na hora da prova, você vai anotar errado e aí, amigo, você não vai nem estar lá dentro. Então, preste atenção, filtra o assunto e passa por algo responsável. Marco, como é que isso aqui cai em prova? Está aqui para vocês. Deixa eu só... Assinale a alternativa que concentra ações de etiqueta ao telefone. Vamos lá. Padronizar a maneira de atender o telefone, legal. Não permitir que o diálogo ganhe cunho pessoal, legal. Para agilizar o atendimento, é possível atender 2 ligações ao mesmo tempo? Acho que não, hein? Empregar o tratamento formal de senhor e senhora, legal. Atender prontamente quando tocar, 3 vezes ao máximo. Não fornecer informações autorizadas. Essa assertiva está boa. Empregar o tratamento informal internamente. Conversas de cunho pessoal geram desconcentração e ganham confiança do interlocutor. Fornecer todas as informações que estiver ao seu alcance. Acho que não, né? Passar ligações para as pessoas que estão em reunião. Se estiver atendendo outra pessoa, deixe o telefone fora de conexão, falar apenas o necessário. Também não. Demonstrar irritação com pessoas impacientes pode neutralizar as questões do diálogo. Ter bloco de caneta sempre à mão ao atender e empregar o termo quem gostaria. Não, né, pessoal? Letra B. Importante, gente, agora eu vou utilizar essa questão para falar um pouco sobre resolução de questões, independente de qual seja a assertiva. Perceba uma coisa. Nessas questões de A, B, C, D, eu tenho, no caso, 5 assertivas em relação a um conteúdo que, se uma está certa, significa que eu tenho 4, digamos assim, que eu tenho uma apostila com 4 afirmações que estão erradas. Isso, numa prova, é insumo para que você possa terminar de fazer as outras questões. E quando aparece aqui o incorreto, então é melhor ainda. Por quê? Porque se eu digo que a letra... Nesse caso, a letra B está certa. Mas se eu digo que a letra B está errada, vamos supor, eu tenho 4 assertivas corretas sobre aquela matéria, sobre aquele conteúdo. Então, perceba que você tem que usar a prova para fazer a prova. Quando a letra... eu tenho
5 questões aqui, uma está errada, eu tenho praticamente uma apostila de afirmativas corretas em relação a um conteúdo que está sendo cobrado na prova ainda. Então, quando a pessoa falar para ti, mas a prova pode estar se respondendo, é isso que ela quer dizer. Ela quer dizer que ao fazer a prova, na hora que você está confeccionando, na hora que você está assinalando as questões, você tem que utilizar a prova ao teu favor. Nesse caso aqui, Marco, essa questão aqui, a partir do momento que eu digo que a B está certa, eu estou dizendo que eu tenho 4 assertivas que estão erradas. Então é importante que você faça a questão, eu sei que o tempo é curto, assinalando como eu coloquei aqui. Por quê? Por que essa aqui está errada? Porque não é possível atender 2 ligações paralelas. Ah, tá. Então significa que eu não posso, em atendimento ao telefone, atender 2 ligações paralelas. Isso significa isso. Pô, eu não posso empregar tratamento formal. Isso não significa que você não pode empregar tratamento formal, que não pode ter cunho pessoal nas conversas. E você vai fazendo um rol de informações incorretas em relação a um conteúdo que pode ter mais uma questão ou mais 2 questões. Isso funciona para qualquer matéria. Quando você está fazendo uma prova, você tem muitas informações em relação àquele conteúdo. Então sim, faça, digamos assim, as anotações ao lado da questão em relação àquilo que a questão te deu de errado ou te deu de correto. E normalmente, gente, 2 questões vão vir absolutamente esdrúxulas e você vai ficar em dúvida entre 3 ou 2 assertivas. Então, faça isso é muito importante. E a primeira olhada que você der para a questão, já faça uma rasura, para que quando você voltar, pensa, no universo de 80 questões, você vai lembrar, você tem 5 horas, 4 para fazer a prova, está nervoso, você vai lembrar do que você fez na primeira vez que você passou pela questão, então já rasura, já passa, já deixa alguma informação ou dúvida nessa por causa disso. Não deixa só a dúvida entre A e B. Não, dúvida nessa por causa disso, dúvida nessa por causa disso, refazer tal cálculo. E assim você vai passando de questão em questão e vai vencendo a prova. Pensa na prova como uma prova de 80 questões, ela te dá 80 oportunidades de acertar. Então você tem que pegar cada oportunidade e ir trabalhando com ela devagarzinho. Percebam? É importante a gente utilizar as questões ao nosso favor e não querer nos livrar delas. Eu vejo muito estudante, desde que eu sou professor, querendo se livrar da questão. Não, quando você acertou a questão ou quando você sabe que sabe dessa matéria, traz a questão para ti, bota para jogar contigo, pega essas 4 assertivas que estão erradas e coloca na tua cabeça aqui que isso está errado em relação a esse conteúdo e vai adiante, tá, gente? Só dei uma pausa aí no nosso conteúdo para que a gente possa entender um pouco de como fazer provas. Independente do conteúdo que você estiver estudando, isso é importante para você como estudante, tá?